Olá, começamos mais um programa Cabo Frio Tem Voz, um programa onde você tem voz. E hoje estamos com o pastor, um dos pastores mais frutíferos da nossa região, o pastor Luiz Eduardo da Betel, pastor que tem conhecido por sua palavra forte, que arrebata, inspirado, claro, pelo Espírito Santo. E antes de passar a palavra para o pastor, gostaria de agradecer a vocês que na rua me dão parabéns pelo programa, me dão um abraço, me agradecem pela internet, me parabenizam pelo programa com o prefeito, com o meu pai, com o pastor Fabrício, com o Yuri. Estou muito feliz, é uma satisfação receber esse carinho. E agora, para as considerações iniciais, o pastor Luiz Eduardo. Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Tenho ouvido falar do programa, né? A audiência tem sido muito boa. Assistiu a entrevista do pastor Fabrício, do Centro Evangelístico daqui de Cabo Frio. Fiquei muito feliz. E quero parabenizar o programa que verdadeiramente tem expressado, né, a voz de algumas personalidades, de alguns guetos do município de Cabo Frio. É uma honra estar aqui participando dessa entrevista com vocês hoje. Também está presente conosco meu irmão Wanderson Bento, que me ajuda aqui nas entrevistas, está sempre dando uma dinâmica para o programa. É uma satisfação tê-lo aqui comigo, meu irmão. Vanderlei, prazer é todo meu. Estou muito feliz em poder te ajudar a construir esse programa. Estou muito feliz, mais uma vez, poder participar e estar junto com você. E muito feliz também por ter a presença aqui do pastor Luiz Eduardo, né? É um prazer. É um grande formador de opinião. É um pastor que tem uma grande influência em Cabo Frio, não por só ser pastor, e sim pelo fato só de ser pastor, e sim pela visão social que você traz, pela visão baseada em Jesus Cristo que você traz. Muito obrigado por poder estar aqui com a gente. Obrigado, meu querido. É uma honra, como falei, estar aqui com vocês. Começamos agora a mais uma rodada de entrevista com o pastor Luiz Eduardo. Pastor, conte para nós como que foi sua trajetória de vida, trajetória religiosa, até chegar a Betel aqui no bairro São Cristóvão. Lele, eu tenho 20 anos de ministério e me converti, inicialmente não foi nem na Metodista, eu me converti na Assembleia de Deus. Na época, quem é Cabo Frio, eu sou natural de Cabo Frio, filho de Dias Alfaiate e Dona Eva. Muito conhecido. E me converti, na época, com o pastor Enoque, naquela Assembleia de Deus, em frente ao Mercado Só Ofertas, onde meu pai tem alfataria até hoje. Me converti ali, fui evangelizado, passei pelo pastor Enoque, pelo pastor Bernardo, foram os meus pastores na época. E por questões de adaptação da minha esposa, eu sou casado há 28 anos, com a mesma mulher, graças a Deus por isso, e ela não se adaptou na época lá na Assembleia de Deus, o que me levou a conhecer a Igreja Metodista, na época, pastor Nadir, ainda na Avenida Assunção, né? De frente hoje à Câmara dos Vereadores. E aí, naquela ocasião, eu conheci muitos amigos que eu conheci no mundo e que já estavam congregando lá e eu nem sabia que estavam convertidos. E foi aí que começou a minha vida espiritual. Ali eu fui encaminhado para o seminário teológico, que fui cursar lá no Rio, na Faculdade Metodista Bennett. Cheguei a fazer ETAD pela Assembleia de Deus. E aí fiquei pastoreando lá fora de Cabo Frio, né? Eu fui pastor em Alcântara, fui pastor em Xerém, fui pastor em Três Rios, Icaraí e agora aqui em Betel. Aonde o ministério teve uma alavanca, onde sobressaiu de verdade, eu posso dizer que foi em Três Rios, vindo para Icaraí, que foram lugares onde Deus derramou muita graça, muitas conversões. O ministério gerou uma influência muito positiva na cidade, não somente em Três Rios, como também no município de Niterói. E Niterói, talvez porque eu tenha ficado mais tempo, foram 6 anos consecutivos, e ali a gente pegou, em Caraí, eu lembro na época, era uma casinha, uma academia de ginástica, era um ponto missionário, tínhamos 100 idosos naquela época, todos com uma situação financeira estável, com muito desejo de evangelizar,
e havia uma dúvida no coração do povo, né? Será que uma igreja vai conseguir? Só existia o Centro Evangelístico Internacional lá para quem vai para a Estrada Frois, Charitas, né? em Caraí. Então, abrir uma igreja ali naquela época era algo dificultoso. E ali Deus deu muita graça. Ali surgiu um prédio de 3 andares, uma igreja com 1000 pessoas. Um marco ali, foi um boom do ministério, através do discipulado. E aprove a Deus nos trazer para cá em 2007. Estamos aqui até hoje com a graça de Deus. O senhor teve que exercitar a verdadeira obediência, né? O senhor estava numa igreja já consolidada, já com eram 1000 pessoas? Exatamente, Vanderlei, você tocou num ponto chave e que geralmente, para a gente falar sobre isso, é geralmente muito marcante. Porque a gente construiu tudo, viu o trabalho nascer. Vocês são evangélicos desde berço, o pai de vocês, um crente de muito tempo, já deve ter visto isso há muito tempo, né? Você pegar uma coisa é você chegar, cair de paraquedas num trabalho e fazer aquela pastoral de manutenção. Outra coisa é você pegar um trabalho do nada, erguer as paredes. Teve gente ali que eu casei, batizei filho, fiz casamento, enfim. Foi uma história, não foi só um tempo. Virou uma família também. Exatamente. E no momento que o trabalho cresceu, se consolidou, eu estava sendo honrado ministerialmente falando, era convidado para debate na Rádio Melodia, na Rádio Shaddai, ou seja, para um pastor eu estava no alto da evidência, se é que poderíamos dizer assim, né? Então, sendo convidado para outros estados para fazer palestras na área do discipulado, enfim, o momento teve um boom ministerial muito gostoso. Nenhum pastor gostaria de sair, mas a Igreja Metodista tem essa itinerância. E na época aprove por contingências episcopais de transferir. Eu posso confirmar e falo aqui com toda sinceridade do meu coração, não vim por livre e espontânea vontade, não. Vim exatamente por obediência. Na época, lá gerou uma crise muito grande na igreja de Caraí, a minha saída, porque o povo não queria que eu saísse. E naquela ocasião a minha fala foi o seguinte: se eu não obedecer ao meu bispo, como eu vou poder falar e ensinar sobre obediência para as outras pessoas? Porque é fácil obedecer quando nos mandam fazer aquilo que a gente quer. O difícil é obedecer quando nos manda fazer aquilo que a gente não quer. Então eu estava exatamente nesse momento. Mas o senhor entende que foi projeto de Deus? Foi estar no centro da vontade, na obediência? Você entende que Deus te honrou? A gente vê pelos olhos humanos a igreja crescendo, não só em questão de prédio, mas em questão espiritual falando. A gente vê que os crentes da Betel são crentes, né? Isso é bom. Isso é para um pastor, eu imagino o tamanho da alegria que o pastor não sente por saber da qualidade dos membros, dos discípulos, até das próprias lideranças. Você entende que essa obediência, você estava no centro da vontade de Deus? Eu tenho um entendimento bíblico, Vanderlei, que a obediência ela faz parte do propósito divino. Quando você anda por obediência, você vai errar muito menos. Não significa que não erramos. Na época, eu não queria vir. E não entendi que era vontade de Deus. Volto a dizer, vim por obediência. Mas hoje, 6 anos depois que aqui cheguei, voltando à minha terra natal, né? Profeta na sua cidade, hoje eu tenho legítima certeza, já falei isso inclusive para o meu bispo, esteve aqui até em novembro do ano passado. É uma pessoa que eu gosto muito, o bispo Paulo Lockman, hoje bispo representante mundial da Igreja Metodista em todo o mundo, é um ministério muito abençoado dele, e eu reconheci diante dele, olha, verdadeiramente o senhor estava certo, e hoje, mais do que em qualquer outro momento, eu entendo que foi de Deus a minha vinda para cá. Perfeito. Pastor, mudando um pouco de assunto agora, a Betel é conhecida como uma igreja que atua muito em projetos sociais. Ela tem bastante projetos sociais. Tem como o senhor falar de alguns para a gente aqui? Claro, com toda certeza, e eu louvo a Deus por essa pergunta, né? Porque às vezes eu recebo algumas críticas, porque a gente está fazendo uma obra grande e o pessoal fala, pô, está construindo palácios e não faz a obra social. Obra social não é nem característica de Betel, não, é característica da Igreja Metodista. A Igreja Metodista, nos seus documentos, a Igreja Metodista está no estado do Rio de Janeiro há mais de 1,5 séculos. São cerca de 158 anos que a Igreja Metodista está
no estado do Rio de Janeiro. Então não é a igreja que abriu uma porta, Não, claro. pura e simplesmente, e nos seus documentos ela tem a diretriz de ser uma igreja que tem o cunho voltado para a ação social. Agora eu costumo diferenciar a questão ação social de assistencialismo. Por exemplo, uma coisa é a gente distribuir cesta básica e outra coisa é você inserir aquela pessoa no mercado de trabalho, inserir aquela pessoa na sociedade, resgatando a dignidade daquela pessoa. Por exemplo, hoje lá em Betel, respondendo a sua pergunta, nós temos lá o projeto, por exemplo, Valente de Davi. Valente de Davi trabalha com os meninos de rua, muitos deles lá da favela do Manuel Correia, que vêm para a igreja e aprendem o Muay Thai e Jiu-Jitsu. Inclusive, no ano passado, um deles foi representar Cabo Frio fora, lá em Dubai. Lá em Dubai. Então, olha que coisa interessante, que coisa legal. Tirando essa juventude da ociosidade, inserindo numa prática esportiva pelo esporte e inserindo essa pessoa no meio da sociedade, tirando ela do tráfico de crack, dessas coisas. Isso é um projeto social, nós entendemos como projeto social. Então, o seu entendimento é, eu dou a vara, eu não dou o peixe. É essa metáfora? Exatamente. Um outro, por exemplo, a gente fez no ano passado alfabetização para adultos, aulas de inglês e espanhol, porque hoje eu vejo muita gente pendurado na prefeitura, querendo portaria, querendo os empregos, e quando eu falo portaria, é portaria trabalhando, que tem muita gente que entende que portaria é pecado. Portaria só é pecado quando você recebe e não trabalha. Desde que você cumpra o horário de trabalho, não há problema nenhum. Mas eu digo o seguinte, muita gente hoje querendo emprego, mas não é qualificado para isso. Uma cidade turística, onde você não tem um domínio de uma outra língua, não está capacitado para o mercado de trabalho. Então a gente fez lá um curso de inglês, de espanhol, formamos 25 pessoas. Tivemos o curso de Libras, linguagem de surdos, a Salineira contratou pessoas que foram formadas lá na Betel, a Estácio de Safra Universidade veio contratar pessoas que foram formadas lá na Betel, o Boi Bom contratou pessoas para trabalhar lá no Boi Bom. Linguagem de Libras. Hoje até a Caixa Econômica, não sei se vocês tomaram conhecimento, propaganda passando na rede de televisão, falando que a Caixa Econômica está oferecendo um serviço diferenciado porque tem a linguagem dos sinais nos seus funcionários para atender essa demanda. Nos nossos cultos nós temos intérpretes. Então, olha só, tudo são cursos sociais que a gente faz. Então, a visão social da Betel não é aquela visão do perecível. Você dá uma cesta básica ou algo, um sopão, por exemplo, e não tem mais a responsabilidade, não deixou nenhuma marca na vida da pessoa. A diferença da visão social da Betel é que ela quer inserir a pessoa no mercado de trabalho, ela quer ocupar o tempo, quer deixar verdadeiramente as marcas do social na vida da pessoa, é isso. Exatamente, até porque eu não tenho nada contra quem isso faz, não. É melhor fazer isso do que nada. Nós lá também temos, dentro dos trabalhos, temos também esse, da entrega da cesta básica. Agora, as famílias são cadastradas, de 3 em 3 meses vai uma equipe da igreja na família da pessoa, para ver se ainda está fazendo uso da necessidade da cesta, quantos naquela casa trabalham, se é uma fonte de renda somente. Ou seja, porque não adianta eu dar isso como tem gente que dá esmola. Dá esmola não por querer tirar aquela pessoa dali, mas para se ver livre, fazer aquela média, não, estou com a minha consciência limpa, porque eu não gosto de fazer paliativo. Ou a gente faz uma coisa bem feita, com objetivo, estamos fazendo isso aqui por quê? Qual o propósito? Aonde que a gente vai com isso? Do que ficar uma coisa fazendo para inglês ver. Eu não sou muito desse feitio. Amém. E a gente fica muito feliz pelo pastor ter essa visão. E pastor, a gente tem acompanhado todo esse imbróglio aí de pessoas se perguntando como que a Betel está crescendo, como que aquela obra tá tão grande. Tem gente que critica, tem gente que fica jogando veneno, fofoca, até nas redes sociais. Tem gente que está fazendo um trabalho contrário, na minha opinião, contrário ao trabalho do reino, que quando a gente vê o reino crescendo, a gente tem que estimular a pessoa, estimular o reino, estimular a igreja. E tem pessoa que só quer empurrar isso para trás.
Então eu quero que o senhor conte um pouco da sua luta, da sua labuta, para aquela igreja chegar ao ponto que está, como que está sendo toda a questão de investimento e tudo mais. Mas não responde isso agora não. Peter, chama mais um pouco, chama 2 minutinhos de comercial e a gente volta para o pastor responder essa pergunta.